do Gênesis, trazendo mais uma vez uma reflexão em torno da vida de José. No mês de janeiro último, nós tivemos aqui o pastor Davidson nos trazendo uma excelente palavra em que ele usou a vida de José como pano de fundo para a sua reflexão, e hoje nós vamos estar certamente repetindo algumas coisas, mas há sempre tanta riqueza em torno da vida de José, que há sempre muitas lições preciosas que nós podemos tirar. Vamos trabalhar com dois textos, o texto que está em Gênesis 39, de 1 a 20, e o texto que está em Gênesis 42, de 1 a 25. Você pode manter a sua Bíblia aberta e acompanhar a exposição que estaremos fazendo. Vamos dispensar a leitura, mas você pode estar atentamente acompanhando esses dois textos. José do Egito, um líder ferido. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra nesta noite encontre um lugar especial no coração de cada pessoa. Ó Deus, aqueles Teus servos já alcançados pelo Evangelho, que estejam sensíveis para aprender com a vida de José. E aqueles outros que ainda não foram transformados por esta palavra, que o Espírito do Senhor lhes fale poderosamente e esteja lhes dando entendimento para a Tua vontade e tenham suas vidas restauradas pelo Teu poder. Aqueles que nos acompanham de forma remota pela internet também, ó Deus, sejam alcançados e assim transformados pelo poder do Senhor. Usa-nos como instrumento. Me coloco nas Tuas mãos e peço a Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos de nós, meus irmãos, em algum momento das nossas vidas, já não carregamos situações que tenham nos ferido, realidades que tenham causado dores, sofrimentos, decepções, amarguras, tristezas? Certamente muitos de nós já passamos por isso. Em meio à sensação de abandono, alguns chegam até a pensar que Deus se esqueceu deles. Talvez você já tenha vivido isso. Jesus na cruz, num certo momento, disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Palavras no aramaico que significam: Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue imaginar que Jesus, em um momento difícil da vida dele, tenha se sentido assim? E nos seus momentos difíceis e aqueles momentos que você passa, quantas vezes você já achou que Deus não estava ali presente para lhe ouvir e para estar socorrendo você na sua tribulação? Quando nós olhamos para a vida de José, nós nos deparamos com um homem sonhador, um homem de visão, que olhava para um futuro distante, numa perspectiva daquilo que Deus lhe revelava. Mas nós também gostamos de olhar aquele José governador, que assumiu como figura de autoridade no Egito, num contexto em que ele foi o salvador, um instrumento de Deus para a salvação de muita gente. Nem sempre nós olhamos para José da perspectiva de quanto aquele homem foi ferido ao longo da sua jornada. Mas é importante nós percebermos em José essa pessoa que, assim como nós, passam por decepções e por situações difíceis. Nós temos a rejeição dos irmãos de José, uma realidade de inveja, de ciúme,
de pessoas que olham para aquele jovem de 17 anos de idade, que trazia sonhos, que o colocava numa posição elevada, e que os irmãos entendiam ser alguém que queria se colocar como melhor do que os outros. Os irmãos não entendiam que ali estava uma revelação de Deus para coisas futuras. E por conta disso tinham inveja, tinham ciúme, e assim eles lidaram com isso de uma forma muito cruel e muito perversa. Os irmãos de José, numa oportunidade que tinham de mostrar cuidado e proteção para com o seu irmão mais novo, tomados por esse sentimento de inveja e ciúme, decidem o quê? Vendê-lo como um escravo. Primeiro, a intenção foi matá-lo. Um deles interviu e não permitiu que ele fosse morto, assassinado. E aí eles o lançam em um poço, uma cisterna, que eles achavam que estaria cheia, mas pela graça de Deus estava vazia, e José então se manteve vivo ali. E então vai passando uma caravana e eles resolvem vender José como escravo. Você consegue imaginar o trauma disso? Um jovem de 17 anos, irmão mais novo de uma família, rejeitado, vendido como escravo por aqueles que deveriam protegê-lo, por aqueles que deveriam amá-lo, por aqueles que deveriam preservar a sua vida. E José assim é arrancado da sua família, é tirado da sua cultura, é removido abruptamente do seu povo e é vendido para um povo estranho. Esta é a primeira grande ferida de José, rejeição e traição. Talvez a mais profunda ferida de José tenha sido exatamente esta, da traição e da rejeição. José fazia parte de uma dinâmica familiar muito disfuncional. Jacó deixava muito claro a sua predileção por aquele filho. Jacó tinha pelo menos 12 filhos, tinha mais a filha Diná, então podemos acrescentar aí pelo menos a essa altura aqui, ele estava com 12 porque Benjamim ainda não havia nascido. E aí nós vamos ter aquela realidade em que nessa dinâmica disfuncional, Jacó vai demonstrar sua predileção por José e faz-lhe uma túnica, e essa túnica então se mostra como ele dava àquele seu filho uma atenção maior e diferenciada do que os outros. Nesse momento então, em que José está a caminho de cumprir o seu destino, Jacó, que teve o seu filho com aquela que era sua esposa amada, Raquel, ele tem o seu irmão Benjamim, e aí forma aquele ciclo dos 12 que viriam a ser os patriarcas de Israel. Mas aí nós temos um jovem preterido, um jovem que é rejeitado pelos seus irmãos, um jovem que sofre o trauma de uma separação abrupta, e José então é encaminhado para uma outra terra estranha. E aí nós temos aquilo que nós podemos considerar a primeira grande rejeição de José, que é o modo como a sua família, os seus irmãos o tratam. Quantos de nós, na nossa caminhada hoje, não carregamos dores semelhantes? Irmãos ou filhos que são tratados de uma forma diferenciada pelos seus pais, muitas vezes com palavras maldizentes. É aquela situação de um pai que diz para um filho, para uma filha: você não vai ser nada na vida, você é um zero à esquerda, você é alguém que não presta para nada. E muitos filhos crescem
em famílias em que esse é o ambiente da rejeição, o ambiente do menosprezo, da depreciação, da desvalorização do outro e o lançamento da pessoa naquilo que seria no pior estado da sua personalidade e da sua natureza emocional. A rejeição familiar pode levar a situações terríveis, depressão, ansiedade, dificuldade em formar relacionamentos saudáveis. Uma pessoa rejeitada na sua família, muitas vezes, sem se dar conta, fica num esforço a vida inteira para mostrar validação da sua pessoa, da sua natureza, da sua personalidade. Muitas vezes a pessoa se entrega a uma atividade de trabalho em que ele se esmera e faz o seu melhor e busca fazer vários cursos, várias formações, sobretudo para provar aos pais, para provar àqueles que o depreciaram o seu valor. E às vezes a pessoa se entrega a uma corrida na vida e não sabe exatamente onde quer chegar, porque na base familiar houve desprezo, houve rejeição. É preciso ter cuidado para não deixar que essas feridas acompanhem a vida. Nós vamos ver como José tratou disso e como ele lidou com isso. A segunda ferida de José foi a escravidão e a injustiça. Se a primeira foi a rejeição, foi o abandono daqueles que deveriam amá-lo, a segunda grande ferida foi a escravidão e a injustiça. Isso vai estar no texto de Gênesis 39, de 1 a 20. A jornada de José o leva ao Egito. E ali do Egito, José é vendido como escravo. E ele vai parar na casa de Potifar, um oficial de Faraó, alguém influente, mas alguém que o tratava como um escravo. Alguém que o compra para ser escravo. Apesar de toda essa situação, nós vamos encontrar algo na vida de José. A Bíblia vai dizer repetidas vezes, o Senhor estava com José. A despeito da situação de venda dos irmãos, a despeito de ser ele um escravo na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus estava com José. E aqui vale você refletir o seguinte: não importa a circunstância em que você esteja, não importa aquilo que aconteça a você como uma forma de desprezo do mundo para com você, da família, das circunstâncias ao seu redor, o mais importante é que você tenha certeza que Deus está contigo. Quando você tem a certeza que Deus está presente na sua vida, você consegue lidar com as injustiças, com as decepções, com as situações de depreciação, porque Deus por si só basta na nossa vida. Nós vamos encontrar então José vivendo essa realidade agora de lidar com essas rejeições e com essas situações de crise, de abandono e de desprezo da sua vida. Na casa de Potifar nós conhecemos a história, nós conhecemos o contexto. Depois de algum tempo, a mulher de Potifar olha para José e o vê como um jovem bonito, atraente, e deseja então ter José na sua cama. E ela faz isso várias vezes, a ponto de José precisar fugir dela. Mas num dia em que José vai trabalhar, ela está sozinha em casa e ali então ela tenta seduzir José. E aí ela tenta uma relação abusiva com José. E José então, para se ver livre, corre e foge daquela mulher, e a sua túnica fica na mão dela, e ela então articula um plano para prejudicar José. É muito perigoso quando uma pessoa é preterida, quando uma pessoa é desprezada diante dos seus desejos. Porque uma pessoa
que tem desejos, ela não tem amor. E uma pessoa que tem desejo, ela tenta manipular o outro. Ela tenta se apropriar do outro. E quando ela não consegue, uma vez que ela não tem amor, ela consegue articular os planos mais terríveis para prejudicar. Por quê? O seu objeto desejado não foi alcançado. O objeto que ela queria, ela não conseguiu. Então ela não tem escrúpulo para usar disso para prejudicar o outro. Foi o que Dona Patifa fez, a mulher do Potifar. Ela vai e usa das artimanhas para denunciar o José e ele é lançado na prisão. E lá na prisão diz o texto bíblico que também aquele carcereiro vê valores em José, assim como Potifar viu valores em José, e entrega toda a gestão da sua casa, toda a gestão dos seus negócios, confia a ele ser o administrador da sua empresa, das suas organizações, do seu lar. E então, mesmo em meio àquela situação, José se percebe abençoado por Deus, porque na casa de Potifar, na prisão, Deus está presente para cuidar dele, e ele então vê o socorro e a bênção do Senhor. Meus irmãos, pessoas que enfrentam injustiça, que enfrentam falsas acusações, que lidam com perda de reputação, muitas vezes essas pessoas perdem um emprego, uma oportunidade de trabalho, uma situação que poderia projetá-los a uma realização maior, porque um ambiente de fofoca, um ambiente de injustiça, um ambiente perverso entra no caminho dessa pessoa e gera uma situação que acaba lidando com as injustiças e levando aquela pessoa a perder oportunidades. Isso corrói a alma, isso entristece, isso traz dor e sofrimento. Foi o que José viveu. Foi injustiçado, caluniado, lançado na prisão, mas diz a Bíblia, Deus estava com José. Os versículos 2, 21 e 23 de Gênesis capítulo 39, nós vamos ter essa informação. O Senhor estava com José. Em meio a todas essas feridas, essa é a verdade constante que permanece na vida de José, assim como é a verdade que permanece na sua vida, se você mantiver firme a sua fé e a sua confiança nesse mesmo Deus que nos salva diante das injustiças desse mundo. Nós temos então uma realidade que é, mesmo escravo, mesmo prisioneiro, José vai encontrando o favor do Senhor, porque Potifar confia a ele seus bens, o carcereiro lhe confia o presídio, e onde José coloca sua mão, ele é abençoado. Por quê? Deus estava com José. Guarde isso. Se Deus está conosco, onde nós pisamos, onde nós colocamos a nossa mão, onde nós estamos, Deus vai abençoar. E aqui, eu me lembro de uma situação que eu vivi alguns anos atrás. Tive a oportunidade, de, no final do meu curso de teologia ali no Recife, prestar um concurso para o Banco do Estado e fui aprovado. E no meu primeiro ano de ministério, os primeiros meses, o banco nos chamou e nós então começamos a dividir o tempo entre trabalhar no banco e servir aquela igreja ali em Jardim Brasil. Mas o local que nós fomos trabalhar era conhecido dentro da empresa por ser um posto difícil, um ambiente hostil, em que as pessoas não queriam ir para aquele ambiente. Quando os colegas souberam que eu havia sido designado para aquele local, alguns deles disseram, vai um local terrível. Mas aí o que aconteceu é que quando nós chegamos naquele ambiente, nós encontramos um outro irmão em Cristo, nós tínhamos uma gerente que era também irmã em Cristo, e fomos trabalhar num ambiente em que havia gente que se considerava ateu, gente que se considerava sem qualquer crença, mas fomos trabalhando naquele ambiente e Deus foi transformando aquele lugar, e ele se transformou num lugar agradável, em que
os colegas que ali estavam formavam uma equipe, não havia ciúmes, disputas, e a própria reputação do ambiente foi mudando dentro da empresa. E aí eu cheguei a uma conclusão: Deus não abençoa organizações, mas Deus abençoa pessoas. E quando Deus abençoa as pessoas, as organizações são abençoadas. Eu entendi que Deus estava abençoando a nossa vida, e a partir de abençoar a nossa vida naquele lugar, Ele abençoou a organização que nós servimos também. E assim é você, meu irmão, assim é você, minha irmã. Você é um empresário, você é um executivo, você é um funcionário. Deus vai abençoar o lugar em que você está, porque o compromisso dele não é com a organização, mas é com os seus servos. Então a empresa que você serve é abençoada porque você está lá. A empresa, a repartição que você serve é abençoada porque você ali está. O lugar em que você está é abençoado porque a sua presença sinaliza o cuidado de Deus para com você. Então você, estudante, pode ser o canal de Deus para abençoar a sua sala, para abençoar os seus colegas, para abençoar os seus professores. Se você mantém fidelidade ao Senhor, se você mantém um compromisso com Deus, Ele vai abençoar o lugar em que você está. No meu primeiro ano na faculdade, no meu curso de psicologia, me lembro que estava passando um dia pelo corredor e um grupo de colegas que estava para fazer uma prova difícil, um momento difícil, eles estavam ali reunidos, sentados e, aliás, em pé ali no corredor, e eles disseram: Edson, chega aqui, ora aqui por nós nessa prova. E eu perguntei: vocês acreditam que Deus pode de fato intervir? Sim, nós cremos. E eu orei com eles ali e pude abençoar aquele grupo, porque eles me identificavam como alguém que estava servindo o Senhor naquele ambiente. Você, jovem estudante, não tenha medo de assumir a sua identidade cristã. Não tenha medo de assumir a sua postura de crente onde você está. O ambiente pode ser hostil, mas as pessoas vão respeitar você pela sua identidade em Cristo. As pessoas vão respeitar você na sua sala de aula, na sua repartição, na sua empresa, por conta da sua identidade com Cristo. Não é porque você deva ser melhor do que os colegas, você só precisa ser alguém exemplar onde você está. Você só precisa ser um servo fiel, servindo ao Senhor onde você está. Deus tem o compromisso de abençoar pessoas, e Ele abençoa o lugar onde nós estamos, conforme esse compromisso. José estava onde estava, numa prisão, e Deus abençoou aquele lugar por conta de José. José estava na casa de um homem vendido como escravo, e Deus abençoou aquele lugar por conta da vida de José. E a vida de José vai ser instrumento de Deus para abençoar toda uma nação, o Egito, e não só o Egito, mas abençoar nações ao seu redor diante de um período de fome, porque é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E quando a pessoa se coloca à disposição do Senhor, Ele vai usar você onde você estiver. José mantém a sua fé, mesmo não compreendendo bem os propósitos do Senhor. Ele não tinha um cronograma divino, ele não sabia quando ou como ele seria liberto. Sua fé era uma fé que confiava na bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias eram sombrias. Nós temos testemunhos de pessoas que sentiram a presença de Deus em momentos de crise. Quantos de nós podemos testemunhar que nos vales, nos momentos mais escuros, nos sentimos em paz, uma paz que é inexplicável, uma paz que excede o entendimento, uma força que não era nossa e que Deus nos dá, uma certeza que nós não tínhamos e Deus agora nos dá. É a presença de Deus em nós, meus irmãos, que nos sustenta ao redor de situações que estão desmoronando. O salmista nos diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa semana eu vi o testemunho de uma psicóloga na rede social, em que ela chorava emocionada, porque ela foi denunciada ao Conselho Federal por conta dela dar testemunho da sua fé.
ela não exerceu a sua profissão de forma antiética, ela não induziu seus pacientes ou qualquer pessoa de forma religiosa, ela apenas dava testemunho da sua fé. E por conta disso ela foi denunciada ao conselho. E aí ela se considerou alguém digna de sofrer perseguição por conta da sua fé. Isso traz o retrato de uma realidade em que mesmo nos países considerados livres, democráticos, em que há liberdade de expressão religiosa, o cerco cada vez mais se fecha em torno de uma perseguição velada. A Inglaterra, país que mandou grandes pregadores do evangelho pelo mundo, a terra de William Carey, que foi o grande pregador da Índia, o homem dos movimentos missionários modernos, a Inglaterra dos nossos dias está proibindo pessoas de pregarem em praça pública o evangelho. E isso para não criar constrangimento para muçulmanos. Nós estamos vivendo uma realidade em que o considerado Ocidente livre está cada vez mais oprimindo os cristãos e deixando outros movimentos crescerem à vontade. Por isso que ministérios como dos Gideões é extremamente importante. Ministérios em que igrejas que entendam o valor do discipulado é extremamente importante. Gerações que se despertem para perceber que a igreja, ela não existe somente para o seu tempo, mas ela existe para as gerações futuras. Igrejas que têm essa visão, elas entendem que a missão do crente não está somente no aqui e no agora, mas a missão do crente transcende para além da sua própria existência. Por isso, o crente tem que ter a consciência de que ele é chamado não só para anunciar o evangelho, mas para discipular as pessoas nesse evangelho. Nós precisamos acordar para ter essa consciência. Não basta lançar a palavra, não basta semear a palavra, é preciso discipular. O discipulado prepara as gerações futuras. O discipulado é algo que vai para além da sua existência. O grande evangelista Billy Graham, certa feita, disse que se ele tivesse que começar de novo, ele investiria mais no discipulado. Ele foi um grande evangelista, grandes cruzadas, muitos recursos investidos na evangelização, ganhou muita gente para Jesus, mas muitos daqueles que foram ganhos não permaneceram, porque faltou a capacidade da igreja de discipular aqueles que se converteram. É preciso entender que a igreja de Jesus é chamada para olhar geracionalmente para as gerações futuras, não só para o aqui e para o agora. Precisamos olhar para o que aconteceu com José. O processo de transformação de José vai acontecer ao longo dos capítulos 40, 41, do livro de Gênesis. E aí nós vamos ver José na prisão, vivendo um tempo de espera, um tempo que estava sendo forjado. Naquela prisão, José tem sonhos, José interpreta sonhos, e a partir disso Deus coloca ele em contato com o faraó. Porque quando José interpreta o sonho do copeiro e interpreta o sonho do padeiro, os sonhos acontecem conforme a interpretação. Um tem a cabeça decapitada e o outro é restituído à capacidade de servir ali o rei. Mas José mais uma vez foi esquecido. Mais uma situação de rejeição, uma situação de ser ferido. José passa 2 anos na prisão, até o dia em que aquele copeiro lembra de José diante do sonho do faraó, em que ninguém consegue interpretar o sonho do faraó. E aí nós temos então algumas lições a serem aprendidas nesse processo de paciência de José, nesse processo de espera. A história nos ensina que Deus tem um tempo perfeito para agir. Eclesiastes diz isso: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Deus tem um tempo perfeito para agir.
E o momento em que ele agiu na vida de José foi naquele momento em que aquele sonho do faraó mostrou o limite e a capacidade dos seus intérpretes para que José pudesse ser tirado de lá. E enquanto ele está ali, Deus o está preparando, forjando. José chega com 17 anos no Egito, mas quando ele vai à presença do faraó, ele está com 30 anos. Então nós temos pelo menos 13 anos em que Deus foi moldando a vida de José para ser o líder que foi, e Deus foi moldando por meio de situações adversas, situações de traição, de escravidão, situações em que a injustiça permeou a vida de José. Agora, o Deus da graça e da misericórdia que olha para aqueles que o amam, é um Deus que não joga fora e não desperdiça oportunidades. Porque, mesmo em meio à circunstância adversa, ele estava trabalhando a vida de José. Aí eu me lembro daquilo que aconteceu no campo de concentração com Viktor Frankl. Ele está no campo de concentração e enquanto ele está ali, muitos dos seus contemporâneos se jogam no fio elétrico e se suicidam. E ele diz para si mesmo que não vai se jogar no fio, porque ele tem um propósito. E o propósito dele é conseguir resgatar os seus escritos, encontrar a sua esposa amada, encontrar sua mãe, e aquilo mantém nele a esperança, a fé e a confiança de que um dia ele conseguiria alcançar esses objetivos. Quando nós temos objetivos que nos levam para além das nossas circunstâncias, nós conseguimos atravessar os momentos mais difíceis da vida. José era alguém que tinha sonhos e visão que o levava para além da circunstância que ele vivia. José estava vendo aquilo que Deus colocara no seu coração e que estava lá adiante. Então, aqueles 13 anos de escravidão, de prisão, de injustiça, foram anos em que Deus foi forjando, preparando José para ser o líder que ele se tornou mais tarde. Talvez você não consiga compreender o momento difícil que você está passando, mas se você é alguém que está em sintonia com o Senhor, Deus pode estar usando o momento difícil que você está passando para fazer de você alguém mais forte, alguém mais vitorioso em situações futuras que haverão de vir. Então, não perca a oportunidade de esperar, de confiar e de depender do Senhor, mesmo quando as circunstâncias lhe são ruins, mesmo quando o momento lhe é adverso, mesmo quando a maré parece que não está indo na direção que você gostaria. Não perca a oportunidade de esperar, de confiar, de deixar que Deus molde a sua vida. Pensemos naquele estudante que está esperando uma aprovação no vestibular, que está esperando uma aprovação num determinado curso, aquela pessoa que está sonhando com uma carreira e de repente está ali esperando, tentando. Naquele casal que está esperando um filho há tanto tempo, naquele casal que já orou ao Senhor, já pediu ao Senhor, mas continua no compasso de espera. Pensemos naquele profissional que está esperando uma oportunidade para uma carreira melhor, para uma promoção, para um futuro melhor. Há sempre um tempo de espera e diante dessas circunstâncias, Deus muitas vezes está trabalhando conosco para nos colocar numa situação melhor. Isso revela aspectos da nossa personalidade, da nossa identidade cristã e da nossa capacidade de confiar e descansar no Senhor. É preciso, portanto, não desistir de confiar e de esperar como José o fez. Mas aí nós vamos ver, capítulo 42, de 1 a 25, a fase da restauração em José e o propósito de Deus se confirmando na vida dele. José, nós o temos agora como alguém que Deus vai restaurá-lo. E Deus vai tirá-lo de uma prisão e colocá-lo no governo de uma nação ou da nação mais poderosa da época. O escravo, o prisioneiro,
agora é o poderoso governador do Egito, responsável por salvar aquela nação e todos os outros povos daquele momento. Nós temos um momento em que José vai se reencontrar nesse processo da sua vida com os seus irmãos. E no reencontro vai aparecer aquelas feridas de José, quando ele trata duramente seus irmãos, quando ele os lança na prisão, quando ele exige que o irmão mais novo venha ao seu encontro e consegue deixar um dos irmãos preso, Simeão, como garantia de que isso aconteceria. Então nós temos toda uma trajetória da pessoa de José, lidando com as suas mágoas, com os seus sofrimentos, nesse reencontro com os irmãos, mas colocando isso adiante ou perante aqueles seus irmãos. Mas aí nós vamos ver que nesse reencontro, José também é tocado, José experimenta aquela decepção, ao mesmo tempo que traz ao seu coração a oportunidade do arrependimento, porque enquanto José falava por intérprete com seus irmãos, e os irmãos não o reconheciam, eles trazem à tona o sangue do seu irmão que agora está sendo reclamado. E aí José se emociona com isso e vai chorar e vai experimentar aquilo que era a dor daquele processo todo. Mas imaginemos todos a torrente de emoções que José lida quando ele se depara com os seus irmãos. E aqui nós vamos ver o reconhecimento do propósito de Deus na sua vida. José vai dizer mais tarde para os seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Vocês quiseram me prejudicar, mas Deus transformou isso e fez com que a minha vida agora pudesse ser bênção na sua vida e na vida do nosso povo. Nós vamos encontrar esta afirmação de José, dando agora um novo sentido à sua caminhada, dando um novo sentido à sua existência. E às vezes, meus irmãos, nós estamos no processo e nós não estamos percebendo o sentido. Quando as coisas acontecem, que nós olhamos para trás, é que nós vamos encontrar o sentido daquilo que aconteceu. Foi o que aconteceu com José. Certamente ele não sabia o porquê estava acontecendo, mas quando tudo aquilo se passa, e ele agora está na posição de administrar o alimento para aquelas nações, ele então encontra sentido para o seu sofrimento. Talvez aquilo que você esteja vivendo hoje, você não esteja compreendendo a razão disso. Mas tenha paciência, dê tempo ao tempo, espere em Deus. Certamente Ele vai te mostrar o porquê das coisas estarem acontecendo agora como estão. Tão somente dê a Deus a oportunidade de trabalhar com a sua vida e de cuidar de você. Veja que naquele momento de José, Deus vai usá-lo como governador e vai preparar um povo, a partir de cujo povo vai vir mais tarde o Messias, o Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos situações, meus irmãos, de feridas que podem se transformar em instrumentos de bênçãos em nossas vidas. Situações adversas, aquele que superou um vício, que pode ajudar alguém que está no mesmo vício, alguém que lidou com um luto, uma perda significativa, e agora pode ajudar outros que estão lidando com luto, com perdas, aquele que experimentou uma situação difícil. Muitas vezes Deus vai usar as nossas feridas para que elas sejam bênção na vida de outros. Deus trabalha com a vida de José e faz com que aquilo que ele passou agora seja recurso de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. E aí, todo este pano de fundo nos permite tirar algumas lições sobre a restauração da alma a partir da vida de José. A história dele nos oferece lições preciosas sobre como Deus opera na restauração da alma. Em primeiro lugar, reconheça
e nomeie a sua dor. Não negue ou minimize o sofrimento. A cura começa quando nós paramos de fingir, quando nós deixamos de lado aquela ideia de que está tudo bem, não está doendo nada. É preciso admitir, é preciso lidar com o sofrimento e com a dor, e José lidou com isso quando ele teve a oportunidade de chorar diante ali dos seus irmãos. É preciso também validar as emoções. É legítimo sentir raiva, é legítimo sentir tristeza, frustração. Deus nos criou como seres emocionais. Quem não se lembra de Jesus usando chicote para expulsar pessoas vendilhões do templo? Era um momento de indignação em que Jesus colocava para fora um momento de emoção ali por falta de zelo com a casa do Pai. Quem não se lembra de Jesus chorando diante do amigo Lázaro morto ao ver o sofrimento das irmãs dele? Valide as emoções, não as negue. Nos Salmos nós temos situações de lamento com muita honestidade. O livro dos Salmos está repleto de lamentos, de expressões de dor e desespero. A Bíblia nos fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas quantos salmos de Davi trazem os seus lamentos e as suas dores e as suas angústias? Então, é preciso levar em conta essa realidade. Reconheça e nomeie a sua dor. Em segundo lugar, confie na soberania de Deus. Deus não causa o mal, mas Ele trabalha através do mal. Deus não foi o autor da maldade dos irmãos de José, mas Deus estava trabalhando na vida de José em meio àquelas maldades. Ele estava moldando José para cumprir os seus propósitos. Romanos 8, 28, nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E esta, meus irmãos, é uma promessa poderosa. Mesmo as coisas mais terríveis, elas podem ser transformadas por Deus em algo bom para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Como manter a fé quando nós não a compreendemos? Quando a vida não faz sentido, quando a dor é insuportável, é a fé que nos chama a confiar em Deus. Quantas pessoas só se aproximam de Deus em meio às suas dificuldades? Quantas pessoas vêm a Deus por meio da sua dor? Eu tive uma prima, hoje ela é falecida, que ela teve um sonho, e no seu sonho, ela via o mundo se acabando, e as pessoas sendo separadas como joio e trigo, e ela indo para o inferno. E diante daquele sonho, ao acordar, ela entendeu que era preciso voltar-se para Jesus. E ela entregou sua vida a Jesus, e a partir dela, grande parte da sua família seguiu e serviu o Senhor, e ela faleceu crente em Jesus, confiando no Senhor. É a fé que nos permite dizer: eu não entendo, mas eu confio em Ti. Posso até não entender, mas eu confio no Senhor. É a fé que nos permite dizer isso. Em terceiro lugar, nós temos o papel do perdão na restauração. O perdão, meus irmãos, é uma libertação pessoal. José perdoou seus irmãos. O perdão não é para o outro, o perdão é para nós. É soltar a amarra que está nos prendendo ao passado. É se libertar daquilo que está escravizando a sua memória, que está lhe trazendo amargura, que está lhe trazendo tristeza e sofrimento. Então considere o perdão não como benefício para o outro, mas sobretudo para você mesmo. José perdoou seus irmãos, é o que nós temos no capítulo 45, versos 5 a 8. Ele não apenas perdoou, mas ele consolou seus irmãos. Ele explicou que Deus não havia
que Deus havia orquestrado tudo para aquele momento que eles estavam vivendo, que era para o bem de todos eles. É a transformação do mal em bem que o Senhor faz. Perdão não significa negar o dano ou reconciliação automática. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Nem significa que você precisa restabelecer o relacionamento com quem te feriu da mesma forma. É liberar a pessoa da dívida que ela tem com você e liberar a si mesmo da amargura, do ressentimento que possa existir. Lembram da reconciliação entre Jacó e Esaú? Texto de Gênesis 32 a 33 nos mostra esse momento. Jacó está voltando para a sua terra, depois de cerca de 20 anos longe, depois de ter tomado a bênção que seria do seu irmão, e fugir da presença do seu irmão Esaú, porque seria morto. Ele está voltando, e quando ele está voltando, ele manda alguns dos seus servos irem à frente e ver como Esaú estava vindo ao encontro dele. E Jacó descobre que Esaú está vindo ao encontro dele com uma cavalaria de 400 pessoas. Você acha o quê? Que Esaú mobilizaria 400 pessoas montadas a cavalo para um encontro reconciliador com Jacó? Esaú está disposto a se vingar. É esse o espírito dele. E aí o que Jacó faz quando ele descobre? Jacó vai para a presença de Deus. E na presença de Deus ele luta com o anjo do Senhor. E o Senhor o abençoa. O Senhor o transforma no usurpador Jacó em Israel. O Senhor remove aquela identidade nojenta de Jacó e dá a ele uma identidade transformada. E Jacó agora vai ao encontro do seu irmão Esaú, transformado por aquele encontro com Deus. E quando Jacó está indo ao encontro de Esaú, o que ele faz? Ele vai amenizando aquele sentimento de Esaú, mandando presentes à frente. Rebanhos, presentes valiosos, vários presentes. Quando os dois se encontram, o coração de Esaú já foi quebrantado. Os presentes lhe foram mostrando que o irmão que estava voltando agora era diferente. E aqueles presentes eram uma forma de restituição para com aquilo que ele havia usurpado de Esaú. E quando os dois se encontram, os dois se abraçam, os dois se perdoam, os dois se beijam, e já não há mais mágoa, já não há mais amargura. Por quê? O processo foi construído ao longo do caminho. Mas o processo que foi construído ao longo do caminho teve a presença de Deus para transformar e para abençoar. Se você quer perdoar, mas o seu coração continua rancoroso, e você continua com o coração hostil para com Deus, eu lhe clamo nessa noite, deixe Deus quebrantar o seu coração. Deixe o Espírito de Deus moldar a sua vida, transformar você, para que uma vez transformado, Deus lhe dê graça para conseguir graça diante daquele que precisa ser perdoado. Reconhecer a dor, decidir perdoar, mesmo que as emoções não sigam imediatamente. Orar pela pessoa, entregar a justiça de Deus. Esses são os passos para alguém que queira perdoar quem o feriu. É preciso seguir esses passos. Reconhecer a dor, não negá-la, decidir pelo perdão. A decisão pelo perdão é um ato de vontade. É preciso orar pela pessoa a quem você quer perdoar, e é preciso entregar a Deus como o Senhor que faz justiça. Então siga esses passos. Nós temos um outro elemento importante dentro desse processo de restauração, que é a comunidade de apoio. José não estava sozinho. Potifar, o carcereiro, o copeiro, todos eles, mesmo em suas piores fases, foram pessoas em quem José encontrou algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio. E aí nós temos a importância da comunidade da fé, a igreja,
o lugar onde você está. Esse lugar pode ser um lugar de apoio na sua vida. A igreja é o corpo de Cristo, em que você não deve caminhar sozinho, mas deve buscar apoio, deve buscar ajuda, seja em um pequeno grupo, seja no momento de aconselhamento, seja conversando com alguém que possa abençoar a sua vida. É importante você colocar-se como instrumento de Deus num ambiente em que esse ambiente possa significar amor, aceitação, cuidado de Deus na sua vida também, e isso traz refrigério para uma alma que esteja cansada. É preciso transformar as feridas em testemunho. Nossas cicatrizes, elas contam histórias de vida, e muitas vezes você vai usar o seu sofrimento, a sua cicatriz, a sua ferida, para servir de testemunho diante de outras pessoas, e Deus vai usar isso. É importante nós termos em consideração que o outro dá crédito a nós, não somente com base nas nossas histórias de triunfo, mas o outro dá crédito também com base nas nossas histórias de fracasso, de decepção, de dor, de sofrimento. Deus usa nossas experiências para ministrar ao coração de outros. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Consolo que recebemos também serve para consolar a outros. É preciso compartilhar a nossa história de uma forma saudável, compartilhar nossa jornada de cura com sabedoria, no tempo certo. Isso pode ser um poderoso instrumento de evangelismo e de discipulado na vida das pessoas. Por fim, vamos considerar aquilo que poderíamos chamar de uma aplicação prática para hoje, daquilo que nós podemos aprender da história de restauração de José. Pessoa que sofreu rejeição no trabalho. Você foi preterido de uma promoção, você foi demitido injustamente, você está se sentindo desvalorizado. Olhe para José, aprenda com ele, entenda que ele foi rejeitado por seus irmãos, mas ainda assim Deus estava presente na sua vida e estava restaurando. Se você confia no Senhor e se você espera no Senhor, assim como ele foi restaurado, você também pode e deve ser restaurado. Há situações em que pessoas são acusadas injustamente, seu nome foi manchado por uma fofoca, por uma mentira. José foi acusado, José foi denunciado como alguém que cometeu algo que ele não fez. Ele manteve ali a sua integridade, e ao manter a sua integridade, Deus também mostrou a sua fidelidade na vida de José. Há histórias de pessoas cristãs que, diante de uma empresa de cultura desonesta, de cultura de mentira, por exemplo, aquelas pessoas, por conta dos seus valores, mantêm seu posicionamento de não mentir, de não ser desonesto, e muitas vezes, nesses ambientes, a pessoa pensa que vai ser injustiçada, vai ser depreciada, e nesses ambientes, muitas vezes, as pessoas são valorizadas porque se reconhece que aquela pessoa foi íntegra, foi honesta diante de uma realidade de injustiça, uma realidade que não favorecia a integridade. Pessoas que passam por perdas significativas e que precisam, então, passar por recuperação, como aquele cidadão que lida com uma realidade de falência, uma perda financeira, um prejuízo grande. Pessoas como essas precisam aprender com José, porque diante das suas perdas, diante da perda da sua família, da sua liberdade, da sua reputação, Deus o eleva e o coloca no lugar de um governador. Pessoas que carregam mágoas familiares,
Você tem feridas profundas causadas por um pai, por uma mãe, por um irmão, por alguém do seu lar, porque você se sentiu de alguma forma injustiçada. José assim viveu essa realidade também, e o perdão que ele concedeu o libertou daquilo que o aprisionava. Da mesma forma, busque esta cura no Senhor, porque nele é possível também você se libertar desse sentimento de amargura. É preciso olhar para a vida de José como alguém que nos ensina, como alguém com quem nós podemos aprender o caminho da restauração, os passos para a restauração. É preciso entender que mesmo em meio a esses sofrimentos e dores, José muitas vezes pode até ter pensado que Deus havia se esquecido dele. No entanto, a palavra do Senhor nos assegura que Deus estava presente na vida de José. Talvez naquele momento em que ele esperava sair da prisão para a liberdade, enquanto aquele copeiro esquece dele, ele sente, parece que Deus esqueceu de mim aqui. E a realidade é que Deus estava preparando o tempo certo de trazer José à liberdade e dar a ele uma nova vida. Meu irmão, minha irmã, a história de José é um testemunho vivo da capacidade de Deus de restaurar a alma ferida. Mas essa restauração, ela não acontece por acaso. Ela requer uma entrega, ela requer uma consagração. É preciso que haja o reconhecimento da necessidade. Você precisa ter a humildade de reconhecer que necessita dessa restauração. Ninguém está imune à dor. Ninguém está imune à rejeição. Ninguém está imune à injustiça. Todos nós, em maior ou menor grau, trazemos as nossas próprias cicatrizes. Lidamos com as nossas próprias feridas. Mas o Deus que restaurou José é o Deus que nos cura também por meio de Jesus. O Cristo que sara, que cura, que restaura, Ele pode perfeitamente dar a esta alma que está doentia, amargurada, a liberdade que só Cristo pode dar. Por isso, é preciso que você entregue inteiramente o seu coração ao Senhor. É preciso que você o reconheça como seu Salvador, como Senhor pessoal, que liberta, que perdoa, que restaura e que transforma. E que Deus esteja apagando as mágoas que porventura estão no seu coração. É preciso dar passos para consagrar-se ao Senhor. Reconhecer que Ele é o Salvador e Senhor, entregar a Ele todas as suas feridas, todas as suas mágoas, todos os seus ressentimentos, aceitar o perdão de Cristo como perdão pleno, completo, entendendo que a graça dele nos basta, e é preciso compreender o processo de cura. Muitas vezes a cura leva tempo, a cura não acontece instantaneamente, é um processo, não é um evento único, por isso você precisa estar comprometido em caminhar com Deus, em estudar a palavra do Senhor, em orar, em viver o ambiente da comunidade da fé que lhe acolhe, para que nesse processo você também possa ir sendo curado e restaurado. E por fim é preciso colocar-se à disposição do Senhor, para viver para o seu louvor e para a sua glória. Se esse é o desejo do seu coração, você pode nesta noite reconciliar-se com o Senhor. Você pode nesta noite voltar-se para Deus, entregando sua vida a Ele, recebendo como Senhor e Salvador, ou você que já é um cristão, um crente em Jesus, trazendo a Ele o desejo de que renove na sua vida a graça dEle, para que você seja um cristão feliz, produtivo, instrumento de Deus na transformação de outras pessoas, de tal forma que aquilo pelo que você passou não possa se tornar um ponto de distanciamento entre você e Deus, mas seja algo que Deus use como testemunho para transformar outras vidas, outras pessoas. Então, esta noite eu convido você para dar esses passos, esse passo de fé,
para tomar a sua decisão, para colocar-se inteiramente no altar do Senhor. Você que ainda não assumiu com Ele um compromisso de caminhada, pode fazê-lo nesta hora. Ou você que já assumiu o compromisso, pode colocar-se como alguém que está dizendo: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda para superar essas dores, essas cicatrizes, para limpar o meu coração, para me ajudar a perdoar. Eu preciso do Senhor. Qual é a sua condição? Qual o lugar em que você se encontra? Qual a resposta que você dá àquilo que a palavra de Deus nos convida a pensar e a refletir? Então eu lhe convido hoje a tomar essa decisão. Incline a sua cabeça nesse momento. Ore a Deus. Coloque sua vida no altar do Senhor. Apresente-se a Ele como alguém que tem suas vulnerabilidades, que traz as suas mágoas. Apresente-se a Ele como alguém que traz as suas cicatrizes, suas feridas. Mas peça a Ele agora que lhe perdoe. Peça a Ele agora que lhe cure, que lhe sare, que lhe transforme. Peça ao Senhor, o Deus gracioso que estava com José, que esteja com você agora, lhe dando paz de espírito, alegria na alma e perdão, para que haja paz do Senhor entre você e os seus. Então, apresente-se a Deus nesse momento. Enquanto nossos músicos se colocam aqui à frente, nós vamos louvar ao Senhor e você vai ter a oportunidade de consagrar sua vida a Deus. Continue com a sua cabeça baixa e ore ao Senhor. Pai, eu quero, neste momento, colocar diante de Ti, ó Deus, aqueles que nesta noite tenham sido tocados pelo Espírito do Senhor e que entendam, assim como José, que precisam se libertar das suas amarguras, das suas rejeições, das suas cicatrizes e dores, e que essas pessoas experimentem a Tua graça, o Teu perdão, experimente, ó Deus, a paz que vem do Senhor, e que na noite deste dia, ó Deus, haja da parte do Teu Espírito, restauração entre nós, haja cura do Senhor, haja, ó Deus, libertação do Senhor para aqueles que estejam oprimidos, e que no nome de Jesus, ó Pai, assim como José foi restaurado, que pessoas entre nós sejam restauradas nessa hora. Traz libertação que só o Senhor pode trazer, e traz, ó Deus, aos corações que aqui estão, um sentimento de entrega, um sentimento de renovação, um sentimento de adoração e de compromisso contigo, meu Deus. Eu rogo a Tua misericórdia e a Tua bênção sobre todos nessa noite, no nome de Jesus. Amém.